Em maio de 2004, Grant Morrison encerrava sua passagem pelos X-Men. Marcado pela mudança visual radical e uma nova abordagem, o autor escocês chacoalhou o mundo dos mutantes. Neste mesmo maio de 2004, Joss Whedon assumiu os X-Men com uma nova série, Surpreendentes, e já no primeiro número iria desfazer tudo que Morrison fez em Novos X-Men. O cara de Buffy a Caça-Vampiros, médico de roteiros e diretor do filme dos Vingadores que mudou para sempre o panorama do cinema de super-heróis, representou o atraso para os mutantes. O seu Back to Basics nos trouxe algo que pode parecer qualquer coisa, mas definitivamente não parece X-Men. A primeira edição de Superdotados joga no lixo todo o trabalho de Morrison. Os mutantes não são mais dominantes e sim odiados. Ciclope e Wolverine brigando por algo que já estava resolvido. A volta às roupas coloridas e a mudança que crava o seu fracasso. Os X-Men são heróis comuns, como os Vingadores ou o Quarteto. O vilão é Ord, de um planeta chamado Grimamundo. Ele dá uma surra nos X-Men, mas é incapaz de lidar com o dragãozinho Lockheed de Kitty Pryde. Continuando o seu processo de reversão, temos o surgimento de uma cura mutante e fera, que mesmo com suas crises existenciais tinha aceitado quem era, simpatiza com a cura. E não podia faltar Wolverine brigando com ele de maneira desnecessária. Outra característica maçante de Whedon são os bordões. A edição 3 de Superdotados é uma briga de adolescentes em corpo de adulto, com Scott e Nick Fury. Além disso, Ord está associado à questão da cura e temos Colossus sendo revivido, numa cena que deveria ser épica, mas Whedon joga piada e estraga o clima. Depois de vários conflitos entre Ord e os mutantes, surge Abigail Brand, a personagem que é a cara do autor, a mulher forte, que rebate todos que a questionam e tem até tatuagem. Whedon fez a sua Sarah Connor, mas sem a mesma categoria da personagem de James Cameron. É simplesmente inacreditável que depois de tudo feito pelos X-Men, eles sejam tratados dessa forma pela SHIELD e pela Espada. Whedon forçou uma situação para dar o caráter outsider ao time de mutantes, mas o fez de forma atabalhoada. Perigoso faz com que Whedon inaugure a tendência mais questionável da história dos X-Men, manchar a imagem de Charles Xavier. Este arco revela que a sala que simula cenários para o treino dos mutantes, na verdade é uma sintética consciente de Shi'ar, que foi escravizada por Xavier para servir os heróis. Sim, é isso mesmo. Agora vejam a bizarrice. Charles vai enfrentar Genosha e atropela com um caminhão. Ela faz renascer a sentinela que matou 16 milhões de mutantes, mas Kit faz com que o robô acesse as memórias do assassinato e, convenientemente, num comportamento humano, se arrependa e entre em reclusão. Não há o menor cabimento de perigo ser uma pessoa, é simplesmente inacreditável e é daquelas mudanças que você ri para não chorar. Já começamos o arco Destroçados em grande estilo, com o autor dizendo que Cassandra Nova foi a responsável por Emma ter desenvolvido mutação secundária. Era tudo um grande plano para atacar os X-Men com o Clube do Inferno. E não contente em lembrar de Morrison, temos relações mentais de volta também. Já disse que Joss Whedon se acha engraçado, e ele continua com seu senso de humor que só tem graça para ele. Que tal um fera selvagem ou Wolverine que se comporta como criança? Foi assim que Cassandra atacou os dois X-Men. Ciclope acorda e acerta tiros numa Emma clássica, por assim dizer, e somos revelados que não há Clube do Inferno algum, e sim Cassandra Nova fazendo truques telepáticos. E por falar nisso, que tal uma cópia de Jean Grey da era Claremont Byrne? Emma não traiu o time, e sim foi induzida para tal, com uma sugestão de Cassandra Nova em sua mente, a moda Wingard em Fênix Negra. Destroçados, assim como os dois arcos anteriores, também é muito fraco. Uma tentativa estapafúrdia de reviver momentos de Fênix Negra, porém sem nenhuma história bem escrita ou evolução de personagens por trás da arte de John Cassaday. É tudo muito barato. Como sempre, temos muitas piadas e a história simplesmente não convence. Tanto que não tivemos um final em si, pois todos foram teletransportados para o espaço para termos o, de fato, último arco. Incontrolável, que é o último arco, logo de cara já nos mostra um batismo de fogo ridículo de armadura, onde Logan diz que era melhor ela morrer
do que atrapalhar ele com reclamações. Meu Deus. Depois, descobrimos que o planeta concentra um hospital para tratar de feridos. Isso é considerado uma blasfêmia no Grimamundo, pois a agressão e a morte fazem parte da tradição local. E guardem isso, porque vai ser importante na resolução. Depois, descobrimos que a arma do Grimamundo não tem volta. Ela vai disparar, independente de qualquer coisa que seja feita. Não há botões de autodestruição desta vez. Não contente com os retcons, Abigail diz que Lockheed era um espião dela na mansão. Pouco depois, Ciclope aceita ser a isca para que os heróis voltem ao planeta e resolvam a questão do míssil. Assim, ele é capturado por outro vilão, Krum. Porém, tudo foi um grande plano de Scott, que escondeu isso da espada. Ele pediu para que Logan e a armadura fossem capturados e tudo funcionasse de um jeito que, quando ele recuperasse os poderes, a ofensiva seria perfeita. E assim aconteceu seu grande momento nessa era. Mas tudo que é bom dura pouco. A Gunny, a dona do hospital no Grimamundo, revela que a profecia de Colossus destruir o planeta é falsa. Ela inventou tudo isso com os religiosos locais, pois seu objetivo era acabar com a tradição de morte e violência do planeta. Ord retorna furioso e mata a Gunny, que estava forçando o Colossus a destruir o núcleo e acabar com o planeta. De uma forma distorcida, ele teve a sua redenção. Kitty, que foi escalada para, junto com Fera, desativar o míssil, vai parar no topo da arma. Então é revelado que se trata de uma bala que vai atravessar Nova York. Kitty fica no topo, quase que como uma só com um projétil até o planeta, e o atravessa, morrendo após tamanho esforço. É inacreditável sabermos que a espada iria exterminar os mutantes por uma profecia falsa. Foi uma decepção muito grande saber disso. E para piorar, a tal bala atirada na Terra que atravessa planetas e sistemas com uma precisão espetacular é demais até mesmo para um quadrinho de super-heróis. O último arco vive de momentos. Sim, é bacana, vemos Ciclope jogado no espaço, depois se recuperando, assim como Kitty atravessar a bala em Nova York, também é incrível. Mas pensando no contexto de como as coisas aconteceram, as piadinhas fora de hora, e Ciclope só se tornando um líder pleno após a ação mental de Emma em Destroçados, são coisas que me impedem de considerar incontrolável uma grande história. O primeiro erro de Whedon foi tornar os X-Men um time comum de heróis sem estar atrelado a questões mutantes. Mas aí você deve estar pensando, Felipe, você disse no vídeo do Morrison que X-Men era primeiro super-herói e que a questão mutante era um complemento. Sim, mas quem disse que esse complemento era dispensável? Morrison fez os X-Men serem heróis e tratarem questões mutantes, assim como o Claremont também o fez e até os roteiristas dos anos 90 fizeram. Whedon, achando que estava voltando os X-Men à forma clássica, na verdade, fez uma mudança muito mais abrupta do que o couro preto e a ficção científica de Grant Morrison. E o que tiramos dessa conclusão? Que as aparências enganam. Outro problema foi a obviedade nas histórias. Após ler a primeira edição, você sabe exatamente o que esperar. Tudo é muito repetitivo, inclusive na arte. Todo número terá um diálogo com piada sem graça, mas que é uma fracassada tentativa de desenvolver algum personagem. Além disso, as criações dos vilões Ord, Krum e Perigo foram fracas e sem dúvida não deixam saudades. Abigail Brand, então, é a epítome da personagem feminina de Whedon, algo que hoje é recorrente, o que é uma péssima notícia, diga-se de passagem. Além das más criações, observamos também o terrível trabalho com o legado de Morrison. Apesar da passagem do autor escocês ter terminado muito mal, ficaram algumas boas ideias que foram pro ralo rapidamente. O genocídio de Genosha ganhou nuances estúpidas, como o conluio de Cassandra e Emma. E por falar em Cassandra, a vilã grotesca de Morrison deu espaço a uma abordagem sem sal por parte de Whedon, que não soube aproveitar o lado maligno e traiçoeiro dela, optando por um humor onde ele não acerta. Se formos de personagem em personagem, teremos Ciclope consolidado como fraco. Infelizmente, aquela passagem que muitos fãs lembram como ponto de virada de Scott Summers, para mim pareceu o contrário. Atrelar o crescimento do líder dos X-Men a uma mexida na mente por parte de Emma Frost é fadá-lo ao fracasso e tira o peso das decisões difíceis que ele teve de tomar daqui em diante. Ser um grande líder por influência de uma telepata que colaborou com a primeira morte de sua esposa é no mínimo de mau gosto. Emma, por sua vez, tem uma personalidade que encaixou com a escrita de Whedon, mas me desagrada por questões pessoais. Porém, é inegável que funciona. Colossus foi mantido como sempre foi, um personagem heróico, mas que também demonstra se deixar pelas emoções em momentos de maior tensão. Fera foi uma vergonha. Praticamente diria que a morte do personagem nasceu aqui, se tornando um mutante rancoroso, sem a convicção de sua importância para a equipe. Morrison já havia dado umas escorregadas na minha visão com a excentricidade exacerbada nas suas falas e decisões, mas Whedon fez pior, revertendo sua personalidade,
cogitando aceitar a cura, e o romance com Abigail Brand é sem sentido. Kitty Pryde, uma das melhores personagens da história da franquia e favorita de Joss Whedon, parecia na verdade ser odiada por ele. Com amplo protagonismo, praticamente foi responsável direta por todas as vitórias do time. Libertou Colossus, entrou dentro da Sentinela em Genosha, desestabilizou Emma e atravessou a bala por Nova York. As cenas onde ela imita Wolverine são ridículas. Kitty não precisa disso, ela é mais do que só uma imitação barata de lobo. E por falar no velho canadense, essa foi a pior participação dele nos X-Men até a infame cisma de Jason Aaron. Wolverine aqui se comporta como um bicho de zoológico, sendo tarado por cerveja e dando chiliques idiotas, além de arrumar brigas sem motivo. Whedon parou no tempo e pegou parte do Wolverine de 1975 e colocou aqui. Uma vergonha. Além disso, o personagem mal ganha uma luta em 25 edições escritas por Whedon, mostrando que se ele é o melhor naquilo que faz, o que faz é falar grosso, porque lutar, nem pensar. Não gosto de trazer para o canal coisas que me desagradam nos quadrinhos, mas como falei da fase Morrison, me senti na obrigação de apontar os sérios problemas dos X-Men de Joss Whedon. Morrison rateou no final, mas fez o run sólido em sua maior parte. Whedon logo de cara já perde o jogo, sem um pingo de bom senso na escrita dos personagens, enredo e criação dos vilões. Seu senso de humor afeta a seriedade das histórias e não combina em nada com o tom padrão que conhecemos dos mutantes. Uma autêntica perda de tempo.